policial militar de Tocantins, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber para arrasar na redação da FGV, consiga tirar uma ótima pontuação e consiga se tornar servidor público para servir e proteger o Tocantins. E eu vim contar aqui que, gente, eu nunca vou cansar de falar isso, tá? Eu tive 2 alunos, nota máxima na FGV, no concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se eles conseguiram, você também vai conseguir, vai ter um ótimo resultado. Inclusive, se você quer aprender a minha estratégia completa, tem um link aqui abaixo, que é o meu curso de redação para concurso público. E lá a gente fala muito de carreiras policiais, de redação para a carreira policial. Então acessa que você vai ter o curso completo com correção de redação, com e-book de citação, e-book de modelos de redação, enfim, você vai conseguir aproveitar muito esse conteúdo de maneira estratégica e organizada para conseguir a sua aprovação. Então vamos falar desse edital especificamente. Concurso da Polícia Militar Tocantins, banca FGV. Conforme edital, vocês terão que produzir uma redação, um texto dissertativo de no mínimo 20 e máximo 30 linhas. Quando a banca estabelece um número mínimo de linhas, significa que se você fizer, por exemplo, 19 linhas, já é nota 0, porque há um número mínimo de linhas. Só que você tem que pensar o seguinte: uma redação com 20 linhas, que é o mínimo, não é uma redação com uma boa argumentação, com uma boa consistência argumentativa. Você não consegue apresentar um bom texto com 20 linhas. Então, não fique pensando, vou produzir 20 linhas porque a banca exige mínimo de 20 linhas. Um bom texto, assim, bem consolidado, com consistência, com gordura de conteúdo, que o corretor vai olhar e falar, nossa, isso aqui tá alinhado com a banca, isso aqui tá alinhado com a grade de correção. Tem que ter no mínimo 28 linhas, mas é claro que não adianta você ficar enchendo linguiça. Eu vou encher linguiça, vou botar 30 citações no meu texto para poder bater as 28 linhas. Não, precisam ser 28 linhas com toda uma organização textual, com introdução, argumentação e solução, ou conclusão. Então é importante pensar numa estrutura que consiga atingir os critérios de correção. Eu não vou falar de todos os critérios aqui, porque são 8. Conforme o edital de vocês, tem 8 critérios de correção e somando esses 8 critérios, a gente tem um total de 20 pontos. Mas lá a gente tem a questão de língua portuguesa, tem a questão de argumentação, de coerência, de coesão, de atendimento ao gênero textual, que é o texto dissertativo. Então, não é uma resposta objetiva que você vai fazer um único parágrafo, não. Tem toda uma organização ali de parágrafos, e esses parágrafos têm que ter uma harmonia do número de linhas. Então, a gente constrói redação para atingir aquela grade de correção, né? Aqueles critérios de correção. Então, nunca é sobre a sua opinião. Tem gente que fala, eu vou chegar lá e vou dar minha opinião. E aí, falando sobre possíveis temas, né? A FGV, ela não tem quando ela não coloca no edital, que é o caso de vocês, não há em relação a tema ela não estabelece algo que seja específico. Por exemplo, ela não coloca lá que ela vai cobrar algo sobre segurança pública. Ela não coloca que vai cobrar o eixo temático educação, ela deixa isso livre. Isso significa que ela pode sim cobrar algum tema relacionado ao cargo, mas ela pode cobrar o que ela quiser, temas mais gerais. Então, só para dar um exemplo, no concurso público da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o tema foi a questão do uso de câmeras de segurança em fardas policiais. Então, a gente tinha um tema com total relação com o cargo, porque era a Polícia Militar do Rio, então era necessário fazer essa discussão em relação ao próprio cargo. Agora, ela já cobrou, por exemplo, no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a questão da proibição de uso de celulares na sala de aula. Então, ela não tem uma obrigação de cobrar algo relacionado à segurança pública ou ao cargo de vocês. Portanto, a maneira como a gente se prepara para a redação é para qualquer tema. O que ela meter ali, você tem que estar pronto para fazer. E aí, ela já cobrou, por exemplo, a questão da leitura. Então, já teve temas da FGV que cobraram a leitura e ela fazia perguntas, né? Então, a leitura ainda é importante? Qual o papel da leitura na sociedade? Ela já cobrou também, por exemplo, qual é o maior problema social do Brasil? Qual o mais grave problema social do Brasil? Então, a gente não pode brincar com a FGV, no sentido de que, eu vou só estudar redações para o eixo temático segurança pública porque ela vai cobrar algo relacionado ao cargo. Não. A gente tem que pensar no estudo para a FGV num aspecto mais amplo, ou seja, ela pode cobrar questões objetivas, como, por exemplo, a questão do uso de celulares nas escolas, ou questões mais subjetivas, como, por exemplo, intolerância religiosa, ou como, por exemplo, ela já cobrou problemas sociais do Brasil de maneira mais abstrata, ou ética e moral. Então, não fique fritando a sua mente pensando o que a FGV vai cobrar. A gente não tem controle disso. O controle que a gente tem eu tenho que aprender redação, tenho que produzir aí 30 linhas com boas citações, boas leis que estejam ali ancoradas com o tema com uma boa argumentação. Uma outra coisa importante também em relação à FGV é que quando a gente olha para as redações nota máxima, inclusive lá no curso eu tenho uma live analisando a redação nota máxima do meu aluno, em que eu vou
comentando linha por linha. Quando a gente pensa numa redação para FGV, a gente tem que inserir repertórios. Professor, o que são repertórios? Leis e citações que de alguma maneira estabelecem relação com o tema. Não existe uma redação nota máxima para FGV que o candidato expresse puramente a sua opinião. Mesmo que ela coloque lá no comando da redação, como acontece algumas vezes, ela traz lá os temas, né, de reflexão, que são os textos motivadores, e aí ela coloca ao final, redige um texto dissertativo de no mínimo 20, máximo 30 linhas, com a sua opinião e bons argumentos sobre o tema X. E pode ser uma afirmativa, pode ser uma pergunta ou várias perguntas. Muito cuidado, porque mesmo que o texto dissertativo, no senso comum, seja um texto em que a gente defende a nossa opinião, no fundo, se você tiver uma opinião contrária à banca, isso vai reduzir a sua nota na argumentação, tá? Mesmo que a banca não deixe isso explícito no edital. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de frisar em relação a carreiras policiais, você jamais pode ir contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mesmo que você tenha uma opinião diferente, você precisa fazer a defesa da Constituição Federal e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não é sobre opinião. Gente, redação para carreira policial não é sobre opinião. Eu sempre vou falar isso. Em todos os meus vídeos aqui para Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal de Goiás, Polícia Militar de São Paulo, Polícia Militar do Rio de Janeiro, nunca é a sua opinião. Então, não é chegar lá e expressar o que eu penso. A gente vai construir um discurso que está muito alinhado com a banca, com o que ela pensa. Porque mesmo que ela coloque lá, expresse sua opinião com bons argumentos, se a sua opinião não está alinhada com o que ela acredita como discurso legítimo, não adianta nada. Trouxe uma citação incrível do Weber, ele vai dizer que o trabalho dignifica o homem. Você mete citação lá porque tem algo relacionado a trabalho. Mas se a sua argumentação ela vai contra o que a FGV coloca como princípio, do que ela pensa discursivamente, você já vai ter uma nota bastante reduzida, mesmo usando leis e citações. Então, quando eu falo de repertórios, leis e citações, eu quero que vocês pensem o seguinte: essas leis e citações vão estar alinhadas com o discurso que a banca quer ver. Então, não é o que eu penso. E mais que isso, é preciso estabelecer uma conexão da citação da lei com o tema. Então, você não precisa pensar uma lei específica, por exemplo, a questão dos celulares nas salas de aula. Você não precisa pensar numa citação de um sociólogo que falou do celular na sala de aula. A gente pode usar o quê? Steve Jobs, tecnologia move o mundo. E a partir disso, fazer uma costura, fazer uma conexão dessa citação com o tema. Então, é importante que eu escolha bons repertórios, boas leis, boas citações e consiga fazer uma conexão com o tema, que é isso que eu ensino dentro do curso. Não adianta trazer uma citação linda do Bauman. Bauman, por exemplo, vai dizer que os tempos são líquidos. E aí fazer toda uma discussão sobre individualismo e como o individualismo, ele, por exemplo, pode aumentar aquele problema. Seja, por exemplo, queimadas ou enchentes, poluição hídrica, pensando em questões mais ambientais, né? Então, não adianta trazer uma citação linda se eu não souber costurar ela, se eu não souber gerar uma conexão. Por isso que dentro, inclusive, lá dos 8 critérios de avaliação da FGV para esse edital, tem também uma questão lá relacionada à coerência, que tem justamente relação com essas ideias. Como é que o candidato constrói as ideias do texto? Uma outra coisa bastante importante também, as ideias não podem se confrontar ao longo do texto. Mesmo que a banca, às vezes a FGV faz isso, ela traz lá aspectos positivos e negativos, como tema de um tema específico, ou vantagens e desvantagens. Eu não posso trazer só um elemento, tem que ser os dois, tanto a vantagem quanto a desvantagem. E aí eu preciso fazer uma discussão que não seja incoerente, né? Olha que organização textual que a gente faz. Então, o meu aluno, por exemplo, tirou nota máxima no concurso da Polícia Militar do Rio, um dos alunos, na redação dele, ele traz em um parágrafo de argumentação os aspectos positivos, depois ele discute os negativos e ao final ele traz uma solução. E mesmo ele trazendo esses dois elementos, isso não é incoerência, porque ele só está ali refletindo e argumentando sobre aspectos positivos e negativos. Então é importante que mesmo que a banca ela cobre dois aspectos diferentes, positivos e negativos, ou questões favoráveis e desfavoráveis, que você não seja incoerente na construção que você faz. Então todo o seu texto tem que ter coerência, tem que ter uma harmonia entre as ideias não podem se confrontar. Um outro exemplo, por exemplo, muita gente coloca a Constituição Federal na redação, que eu acho que é um repertório incrível para concurso público, porque a Constituição vai garantir muitos direitos sociais e a gente pode colocar isso na redação. Inclusive, se cair, por exemplo, segurança pública, você pode dizer que a Constituição Federal garante que a segurança é um direito de todos e dever do Estado. Quando você traz a Constituição, você pode refletir sobre como ela não está sendo cumprida. E a gente faz um caminho de argumentação seguindo a questão do descaso do governo, né, descaso governamental. E eu não estou falando de partidos, tá? Muito cuidado, não vai ficar se posicionando partidariamente na redação. Quando a gente fala de descaso governamental, é o Estado que não está sendo eficiente. O Estado que não cumpriu o seu papel, independente do partido que está lá. O Estado, enquanto instituição, enquanto órgão, não tem
efetivado a Constituição Federal, o que está previsto pela Constituição. Então, o que a gente tem que pensar é que mesmo que, por exemplo, eu faça um debate sobre como a Constituição não está sendo efetivamente empregada, eu não posso gerar inconsistência no texto, eu não posso gerar incoerência no texto. Todo o meu caminho argumentativo tem que seguir uma linha de raciocínio. Então, para a gente construir uma redação aí que valha 20 pontos, né, porque conforme o edital, a redação vale 20 pontos, mas quem tirar menos de 10 pontos já está automaticamente eliminado. Então, tirei 9,5, eliminado, né? Mas, assim, o ideal, quando a gente fala de concurso público, é que você tire aí, no mínimo, 18 pontos. Gente, não adianta chorar. Ai, não, eu quero tirar 10 porque daí eu fico ali na cota de aprovados. Não, gente, pra pegar primeiros lugares e ser chamado de cara, mínimo 18 pontos. E isso é totalmente possível. E o que eu quero dizer pra vocês é que redação, gente, não é dom. As pessoas têm uma tendência a pensar que a pessoa tem que nascer muito inteligente, nascer numa família super culta pra fazer redação. Gente, enganaram vocês a vida inteira. Redação é simples e qualquer pessoa consegue fazer redação. Gente, eu era uma péssima aluna. Eu era do fundão, eu fazia bagunça, já levei advertência, eu era o caos, minha mãe já chorou na entrega de notas porque o professor falou que eu tava colando, enfim, eu era uma péssima aluna. Todo mundo achou que eu ia fazer uma faculdade privada e era isso, assim, que eu seria bem medíocre. E eu sou servidora pública, tenho doutorado, eu tô há 7 anos no concurso público, tudo porque eu entendi que não era o meu passado que definia a minha aprovação, mas o que eu ia fazer a partir do momento em que eu decidisse estudar. Então eu comecei a criar várias estratégias de estudos e consegui aprovação na Federal. Eu fiz letras na Federal, passei no concurso, que é o concurso dos meus sonhos hoje. Eu nem estudo mais para concurso, porque eu cheguei onde eu queria. Então, redação, estudo é sobre estratégia. Não fiquem pensando que, eu não nasci para isso. Eu não gosto de estudar. Gente, estudar não é gostoso. Lá no curso eu tenho uma aula sobre mentalidade, que eu falo muito sobre a mentalidade do aprovado. Que existe a mentalidade do concurseiro e a mentalidade do servidor público, que a gente tem que ter a mentalidade do servidor público. Eu sempre falo, estudar não é gostoso. Gostoso é atrás de limão, beijo na boca, beijo na testa, brigadeiro. Então, você tem que desassociar a emoção da escrita. As pessoas olham para uma redação 30 linhas como essa e começam a passar mal. Vê lá a folha e começa a dar um taquicardia. Você tem que separar as emoções do ato mecânico de escrever 30 linhas para uma banca. Você não vai expor a sua opinião, você não vai falar o que você pensa. Você vai trazer filósofos, autores, leis que vão embasar uma argumentação que a banca quer ver. Então, o texto ali, gente, é para a banca. Não é para a instituição Polícia Militar de Tocantins. É para a FGV. E quando a gente entende o que a FGV quer ver discursivamente, a gente consegue fazer uma redação de até 20 pontos. Então, eu espero muito que você seja o meu próximo aluno nota máxima da FGV. Depois você mande, professora, tirei nota máxima, 20 pontos no concurso da Polícia Militar do Tocantins. E eu tenho certeza que se você seguir a estratégia que eu criei no meu curso de redação, entra aqui no link abaixo, que é o meu curso de redação para concurso público para todas as bancas, redações de até 30 linhas, você vai conseguir arrasar. E se você quer um modelo de redação, você quer uma ajudinha, manda para mim aqui nos comentários se você quer um modelo, quem sabe eu traga algum texto aí da minha estratégia, do meu e-book de modelos de redação para ajudar vocês nesse concurso. Até o próximo vídeo.